Hoje, a Fibrine veio até Matosinhos, à clínica Oral Concept, para conversarmos um pouco com a doutora Isabel Augusto acerca do seu cotidiano na área da harmonização orofacial. Venham daí. Doutora Isabel, muito obrigada por nos receber. Bem, bom. Foi um pouco de anos, ou seja, comecei nesta área da harmonização um pouco por curiosidade em 2007. Vou falar um bocadinho desta história porque tem a ver com um cunhado meu que trabalhava num laboratório que introduziram um ácido hialurónico cá em Portugal, que é o Antellius, que deu depois origem ao que vocês conhecem, muita gente conhece, que é o Lotero da Mercer. Estou a falar em marcas, mas penso que a Fibra não se está a chatear comigo, isto é um bocado de história. E fui convidada realmente para assistir a uma demonstração de uma aplicação de ácido hialurónico, e a partir daí a minha paixão pelo ácido e pela harmonização começou a crescer, e lá está, com os alinhadores vai-se ajustando porque muita coisa mudou e entretanto deixem logo para cá. Imagina que o nosso rosto é uma música e a harmonização vai equilibrar o som dos instrumentos para que se eles toquem todos na mesma frequência e estejam equilibrados sem apagar o som de cada um. Nós temos que ver a harmonização como um todo. A harmonização não é só a parte exterior. A nutrição é muito importante porque é um pilar da nossa saúde. Não é, se nós nos nutrirmos bem, o que nós aplicarmos no rosto não vai ser tão evidente quando nós temos um estilo de vida mais saudável. Passamos por nutrição, passamos pelo sono, passamos por exercício. Por isso é que nós temos um nutricionista. E depois a parte da autoestima é muito importante, porque aí entra a psicologia, porque os pacientes, e está provado, por exemplo, uma toxina botulínica, que ajuda muito na autoestima do paciente. Portanto, todos os tratamentos que nós fazemos são integrados. Nós não podemos dividir o paciente em bocados. Não é uma cara, não é uma boca, não é um coração, não é um joelho, é um conjunto. E acho que a saúde agora tem que passar muito por isso, quer seja a harmonização, quer seja a nutrição, quer seja a medicina dentária. A biorregeneração, nós falamos muito em biorregeneradores, falamos muito em estimulação do colagênio. O que nós temos que pensar é a viabilidade da célula que vai produzir colagênio. Um fibroblasto, quando tem uma idade de 20 anos, não tem. Vamos comparar dois fibroblastos, um com 20 anos e outro com 50 anos. A capacidade de produção de colagênio é completamente diferente. E nós não podemos, temos que pensar na célula em si, também, o que vai produzir colagênio, mas temos que pensar no meio extracelular. O que é que rodeia esse fibroblasto e que condições é que nós podemos dar para que ele se torne uma célula viável e que consiga produzir colagênio de uma forma mais intensiva. São muitos. Nós temos que explicar ao paciente, por exemplo, porque é que não pode ter uns lábios de angelina ali quando não tem uma anatomia condizente com esse lábio. Porque nós temos estereótipo de beleza que aparece na internet, e agora com os filtros é muito complicado, porque a realidade não é o que se vê nos Instagrams muitas das vezes, ou eu diria, se calhar em 80% dos casos. Já isto eu acho que estou a ser um bocadinho simpática. Não é a realidade. Os pacientes têm um estereótipo de beleza que para muitos não é alcançável. E nós temos que explicar, olha, não tenho uma estrutura para isto, eu consigo fazer isto, até porque a harmonização é realçar o belo de cada rosto e não paternizar. É muito importante que os pacientes tenham isso em mente. Inesperado e inusitado, acho que nunca tive nenhum, infelizmente. Tive uma situação muito interessante, uma paciente minha que queria uma renomodulação e fez um Photoshop a ela própria, e eu por acaso consegui, com ácido hialurónico, também era um nariz perfeito, era uma paciente muito jovem, uma modelo,
conseguir realmente fazer aproximar o que ela me pediu. Esses dois, para mim, seriam dois produtos que se integram bastante bem e que são bastante completos. Um biorregenerador, que é o fenomenal, tem, além das azomas, tem ácido hialurónico, e aí estamos a falar e também tem NADH. Estamos a falar de produtos que vão realmente melhorar esse meio extracelular, e levaria um peeling levante. Os dois complementam-se muito bem. Estamos a tratar de derme e outro estamos a renovar o estado epidérmico, que é exatamente na junção dermo-epidérmica onde tudo acontece. Fácil aplicação. Um efeito regenerativo bom e que seja mais ou menos rápido a atuar. É uma pergunta um bocado ambígua, porque nós temos publicações que ajudam e temos outras que confundem, e muito. E lá estamos outra vez nos estereótipos de ácido aqui vai fazer efeito lifting, depende do rosto. Se for um rosto pesado, não vai comportar mais ácido. E nós temos que ter outro tipo de abordagens. Essencialmente, para mim, é fazer um bom plano, fazer um bom diagnóstico, então, e ajustar realmente as técnicas que devemos usar nesse paciente. E não um estereótipo que toda a gente com 3 pontos aqui na bochecha vai ficar com efeito lifting. Há uns que sim e há outros que vai precisar ainda mais. Uma estética facial natural e imperceptível, ou seja, uma estética em que nós olhamos para um paciente e sabemos que ele está bem e sem ter excessos. Seria um produto estilo um sérum, um creme, em que fosse capaz de ele próprio de conseguir sinalizar o que é que o paciente precisa. Por exemplo, uma hidratação, um tratamento de manchas, um tratamento de firmeza, tudo ao mesmo, ele com o mesmo tempo, e ele conseguisse realmente definir quais as etapas que teria que atuar naquele momento. Mas tudo não sei se é possível ou não. Realmente, realmente. O fazer é sempre importante, seja qual for a idade, ou melhor. Nós estamos a falar de pacientes de 20 anos, mas estamos a falar a partir dos 35 anos, em que há um decréscimo de colagênio, começa a crescer colagênio, a parte hormonal também é muito importante, começa a diminuir. Portanto, há sempre que, neste momento, há que pensar em prevenir o envelhecimento, certo? E não já tratar a ruga já instalada, ou só tratar a ruga instalada. Porque a ruga instalada é a consequência de uma deficiência estrutural. Portanto, há necessidade de trabalhar nesse meio ambiente, outra vez voltamos a falar no meio ambiente, para que o fibroblasto continue uma célula ativa, continue com a capacidade de produzir. Doutora Isabel, foi um prazer enorme falar consigo. Obrigada por partilhar a sua experiência. Obrigada.